Oi, então a gente está aqui mais uma vez para um encontro, né, cujo objetivo maior é a gente fazer com que haja mais informação, transparência dentro de todo esse processo de formação do sujeito e de estruturação da saúde mental. E aí a gente esteve falando sobre essa questão da formação da criança, e uma coisa que eu acho que é fundamental a gente estar trazendo para o debate, para a consciência de vocês, é a importância da construção da autoestima. A autoestima é como se fosse uma mola, né, que impulsiona a gente para conquistar coisas, para permanecer em coisas, para se estruturar e se estabelecer no mundo, né? Seja ele social, profissional, qualquer lugar, o que impulsiona a gente é a autoestima. Só que, assim, invariavelmente eu percebo que as pessoas têm tendência de achar que ou eu tenho autoestima ou eu não tenho autoestima. Ou eu sou uma pessoa que eu tenho consciência do meu real valor, ou eu não tenho consciência do meu real valor. Dificilmente as pessoas param para entender ou perceber que a autoestima é uma construção que se dá ao longo da formação emocional das crianças, né? Como a gente é tratado, como o meio acolhe a gente, como que a gente se relaciona com esse meio, com o outro, é que vai fazendo com que a gente vá construindo um processo de autoconhecimento, de autoconceito, que vai fazer com que eu tenha uma alta ou baixa autoestima. Então, assim, esse tema é um tema de fundamental importância para que as pessoas possam entender a importância do relacionar-se, né? Porque, assim, os pais, os avós, os parentes, os professores, né? As pessoas que estão ligadas a esse processo de formação do outro, né? Entender a importância do seu papel nessa construção. Eu percebo que a gente às vezes acaba funcionando de uma forma inadequada, se posicionando de uma forma inadequada na forma de lidar com uma criança, na forma de se posicionar com uma criança, e às vezes a criança vai levar isso para o longo da sua vida. A criança vai carregar aquilo como uma marca que vai interferir em todo o seu processo de liberdade interna, de produção interna. Muito do que é fundamental, muito do que é basicamente necessário, né, para que a gente possa desenvolver potenciais ao longo do nosso dia a dia, está relacionado ao nosso processo de criar, ao nosso processo de ser criativo, de poder desenvolver coisas independente do olhar do outro, né? Quando eu vou criar alguma coisa, eu não estou focado em como o outro vai avaliar ou como o outro vai ver, o que o outro vai achar. Para eu ser criativo, eu preciso mostrar o que está dentro de mim, o que eu estou desenvolvendo internamente. Se eu não tenho uma autoestima bem estruturada, bem consolidada, eu não consigo trazer isso que está aqui dentro para fora. Eu fico paralisado, eu fico bloqueado, né? Eu tenho medo de mostrar a minha essência, de mostrar o meu conteúdo, isso em todas as áreas, né? Às vezes os pais vão falar assim, não, mas eu não quero que o meu filho seja artista, eu não quero que ele seja pintor, eu não quero que ele seja músico. Por que essa tal criatividade? Em todas as áreas do nosso desenvolvimento, se eu for ser um empresário, se eu for ser um empreendedor, se eu vou ser uma pessoa que eu vou trabalhar no mercado financeiro, se eu não tiver um potencial criativo, um potencial inovador, eu não vou conseguir produzir bem, eu não vou conseguir render bem naquele ambiente que eu estou. Eu vou ser uma pessoa que eu vou ter aquela possibilidade, aquela capacidade de fazer o mesmo. E fazer o mesmo qualquer um faz. E aí eu não vou ter uma diferenciação dentro das áreas onde eu vou tentando me inserir, onde eu vou tentando me colocar. Estou tentando mostrar para vocês hoje que falar de autoestima não é só falar de amor próprio, não é só falar de me perceber respeitado ou não pelo meio. Falar de autoestima, muitas vezes, é tão importante ou mais importante do que eu pensar numa boa escola para o meu filho.
às vezes, eu percebo que tem pais que estão muito preocupados em oferecer o melhor colégio para o filho. Um colégio que ofereça ensino bilíngue, um colégio que capacite o filho para ter monitoria, estudar matemática, física, química, adquirir conteúdo, né? Adquirir conteúdo técnico. E aí a criança vai chegando no 9º ano, vai chegando no ensino médio e não sabe o que ela quer da vida. Porque essa criança não parou em nenhum momento para ver quem ela era, o que ela gostava, o que ela desejava. Hoje o que a gente mais vê são jovens, adolescentes perdidos, sem a menor noção do que eles desejam, o que eles querem da vida, o que eles têm a oferecer para o mundo, né? Porque muitas vezes quando eu ofereço, quando eu escolho, né, uma profissão, quando eu traço um caminho profissional, o mais importante seria eu pensar o que eu tenho para oferecer para o mundo, e a gente não tem esse olhar. Porque quando eu penso o que eu tenho para oferecer para o mundo, eu estou visualizando e percebendo quais são minhas maiores habilidades, quais são os meus maiores dons, que eu tenho como aperfeiçoar e utilizar isso em prol do meu desenvolvimento profissional e em prol da sociedade que está à minha volta. Isso é um processo de orientação profissional. Orientação profissional não é parar para ver se ele é bom em matemática, em física, em química, em geografia. Orientação profissional é ver quais são as maiores habilidades que esse sujeito tem para produzir e criar em prol dele mesmo e da sociedade em que ele está inserido, né? E nós, invariavelmente, a nível de estrutura, psique humana, né? A gente nasce sem um senso de eu. A gente nasce sem uma noção do eu sou. Esse eu sou vai se dando ao longo das relações que a gente vai estabelecendo com o mundo. Um bom exemplo disso que eu geralmente trago, né, é a história do Tarzan. O Tarzan, ele foi se constituindo a partir da relação dele com os gorilas, com os macacos, e ele foi desenvolvendo habilidades que provavelmente não são habilidades inerentes a nós humanos. Nós não conseguimos nos jogar num cipó daquele jeito e nos atirarmos e nos segurar numa árvore, né? Ele foi desenvolvendo isso por um processo de espelhamento no momento em que ele se desenvolve sendo criado por animais, né? Pelos gorilas, que têm altas habilidades nessa área. Os nossos filhos vão funcionando da mesma forma, vão aprendendo por espelhamento, através daquilo que eu vou passando para eles. Então, assim, eu ter desenvolvido uma boa autoestima, um bom autoconceito e passar para o meu filho uma noção. E eu falo muito de filho, né? Porque eu espero estar falando para pais, eu espero estar falando para... Mas, assim, quero também aqui ter a possibilidade de estar falando para avós, de estar falando para educadores, de estar falando para professores e estar falando também para outros profissionais da área psi. Porque eu vejo que a gente acaba dando pouca atenção para isso, acho que a gente acaba focando muito em situações que foram dolorosas, que foram traumáticas, mas a gente esquece de ver que muitas vezes não tiveram situações dolorosas, não tiveram situações traumáticas, mas teve uma ausência de uma figura suficientemente boa para formar esse outro sujeito. E o quanto que a gente precisa estar antenado quando a gente vai atender alguém para entender aonde esse sujeito se estruturou, qual foi o ambiente que esse sujeito se formou e o que foi feito com a autoestima, com o autoconceito dessa criança para que ele chegue hoje enquanto um sujeito pronto, com potencial para entrar no mercado de trabalho, para ser extremamente produtivo e não é. E não consegue, né? E muitas vezes é castrado, muitas vezes é paralisado pelo medo, pela angústia, pela ansiedade e não consegue se perceber como um sujeito com habilidades, com potenciais para poder desenvolver de forma majestosa tudo isso que ele teria para fazer. Então, assim, a autoestima
é uma mola propulsora, é alguma coisa que impulsiona todo ser humano, que impulsiona a gente para o sucesso ou para o fracasso. E como é importante a gente pensar nessa estrutura desde muito cedo. Voltando aqui para falar dessa mola, né? Vocês vão perceber que, na maioria das vezes, pessoas que vão, voltando para a minha seara, voltando para o meu lugar, que eu não posso deixar de falar disso, né? Pessoas que vão se atrelar ao uso de substâncias, que vão buscar substâncias, né, para poder realizar coisas naquela entrada da adolescência, são pessoas que não estão seguras do seu papel no mundo. São pessoas que não têm uma segurança do eu sou, do que eu quero, e acaba que, na maioria das vezes, aquela primeira dose de álcool, aquela primeira dose de alguma substância psicoativa, acaba sendo essa mola chamada autoestima que eu não construí, não desenvolvi naturalmente no meu processo de formação. A gente percebe, né, no trabalho que a gente faz com adolescentes, no trabalho que a gente faz com dependentes químicos, o quanto que ele vinha desde muito cedo com sentimento de rejeição, de inadequação, de não fazer parte. Esses são sentimentos que a gente basicamente vai tratar em todos os usuários de substâncias psicoativas. Quando você tira a droga desse sujeito, você vai resgatar uma criança ferida lá atrás. É um homem de 40 anos, é um homem de 20 e poucos anos, mas a criança está ferida lá atrás, na essência dele, que não foi reconhecida, não foi valorizada, não foi potencializada. Eu quero deixar muito claro para vocês que se nós não nascemos com algum tipo de... não é transtorno a palavra, mas se nós não nascemos com algum tipo de sequela neurológica ou algum tipo de sequela psiquiátrica, todos nós temos um potencial enorme a ser desenvolvido. Todo ser humano, ele nasce puro para ser potencializado, para desenvolver várias habilidades que, em até um determinado momento, são desconhecidas deles e dos pais. E aí é através da relação que se estabelece entre esses pais, que são fortalecedores emocionais, que são pessoas que vão estruturar emocionalmente seus filhos de forma saudável, que vão fazer com que esse sujeito tenha uma autoestima que seja uma proteção para as escolhas que ele vai fazer ao longo da vida. E essa é a principal e a primeira camada protetora, protetiva, né, no sentido de um adolescente que está entrando na puberdade, que está entrando naquele momento de fazer escolhas, que os pais não podem mais escolher por ele, ele já vai começar a escolher com quem ele vai se relacionar, quem são os amiguinhos com que ele vai andar, porque assim, até um determinado tempo a gente escolhe qual é a festinha que ele vai, com quem ele vai, daqui a pouco a gente não escolhe mais, é ele que escolhe os amigos, é ele que escolhe com quem ele vai andar, é ele que escolhe a roupa que ele vai usar, é ele que escolhe o que ele vai usar ou vai deixar de usar. Então, assim, essa capa protetora chamada autoestima, ela é formada desde muito cedo. É quando eu começo a valorizar um brincar, é quando eu valorizo o desenvolvimento de um desenho de uma criança, é quando eu valorizo e vejo quais são os potenciais que os meus filhos têm. É nesse momento em que eu ajudo esse ser humano, esse sujeito, a estruturar uma organização emocional para entrar de forma saudável na adolescência, na vida adulta, fazer escolhas que vão ser produtivas e que vão trazer saúde para ele, para a família. Então, assim, esse nosso tema, né, eu acho de extrema importância. Quero que a gente tenha um espaço para poder falar mais disso, desenvolver mais isso. Tenho focado muito
nesse princípio, em falar da criança, em falar do adolescente, porque a gente está retomando, a gente está voltando para esse trabalho de ação preventiva, a gente está voltando, e aí eu estou falando da clínica já, né? A gente está voltando a tratar crianças, a gente está voltando a tratar adolescentes, a gente está ampliando esse leque na parceria com escolas, levando oficinas, workshops para dentro das escolas e trazendo para dentro da clínica. Porque, assim, não tem como eu falar tanto do que eu acredito que seja possível, que é impedir a experimentação da droga, que é impedir a evolução, o desenvolvimento da dependência química, sem eu tratar dessa criança, sem eu tratar dessa família, sem eu tratar desse sujeito no início do seu desenvolvimento. É ali que ele vai começar a consolidar um sujeito minimamente protetivo e que os pais vão poder estar juntos nessa construção. Obrigada por vocês estarem juntos com a gente de novo. Espero vocês na semana que vem e a gente continua falando desse processo que é cuidar, tratar e formar sujeitos. Dependência química é uma doença crônica, progressiva e de terminação fatal, mas eu posso formar um sujeito que vai conseguir, através do seu conhecimento interno, desenvolver habilidades para fazer escolhas mais saudáveis. Tamo junto. Obrigada.